Graças a Deus. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, amados irmãos, o homem pecando, ou tendo alguém contra ele e precisando de perdão, a pessoa está necessitada de perdão, então ela deve perdoar aquele que lhe ofende. Não somente 7 vezes, como interrogou Pedro a Jesus, mas 70 vezes 7. O que isso quer dizer? Muitas vezes, quantas vezes for necessário. Mas, se for possível, devemos fazer as coisas certas, as coisas que agradam a Deus, para que não estejamos necessitados toda hora, a todo momento, de estar pedindo perdão, se desculpando daquilo que cometeu. Mas se alguém é contra a pessoa, o que é que a pessoa pode fazer? Aquela pessoa que está sendo ofendida? Nada. O que ela deve fazer é chegar para aquela pessoa, se aproximar dela e dizer: Olha, eu te perdoo. Mas se a pessoa não quiser conta, não perdoar, a quem você deve recorrer? Recorrer a Deus. Você chega para Deus, chega para Jesus e diz: Olha, Senhor, aconteceu isso, mesmo o Senhor sabendo que Deus sabe tudo, eu perdoei fulano, mas ele não aceitou o meu perdão. Então você pede para que Deus aceite esse perdão no lugar daquela pessoa que te ofendeu. E você se tornará perdoado. Se tornará uma pessoa limpa daquele perdão, daquele pecado que alguém cometeu contra você, daquela ofensa. É assim que devemos proceder, amados irmãos. Primeiro você vai à pessoa pedir perdão. Se a pessoa não quiser conta, você chega para Deus. Pronto, você está livre, está isento, porque Deus te perdoou. E Deus perdoa quantas vezes for necessário. E devemos fazer a mesma coisa. Se quisermos ser parecidos com Deus. Mas é bom evitar o pecado. É bom evitar as coisas erradas para que a gente não esteja toda hora diante de Deus pedindo perdão. Porque com Deus, amados irmãos, não se brinca. Não devemos brincar com as coisas de Deus. Deus é coisa séria. Mas tem também a questão do pecado, das coisas que o homem comete em oculto aos olhos de outro homem ou do próximo das pessoas. O que as pessoas não veem, mas Deus vê tudo, porque nada está oculto aos olhos de Deus. E o que é que isso impede do homem
de andar alinhado com Deus. Então, o que a pessoa faz de errado, para que você possa entender melhor, para que fique da melhor forma, esclarecido da melhor forma, quando a pessoa faz algo de errado, oculto aos olhos do homem, mas não oculto aos olhos de Deus, a pessoa acaba se afastando de Deus. A pessoa acaba enfraquecendo na fé. A pessoa acaba deixando as coisas de Deus para lá. E Deus se afasta da pessoa. Isso é natural. Porque o que a pessoa comete de errado não provém de Deus. Todo bem provém do Pai Celestial. Mas as coisas erradas, as coisas que o homem comete, isso afasta o homem de Deus. Faz com que o homem venha a fracassar na fé. E muitas vezes o homem cai. Muitas vezes é um homem que está na presença de Deus, que até prega a palavra de Deus, e a pessoa corre o risco de perder a bênção. A pessoa corre o risco de se afastar de Deus e perder a salvação. A pessoa acaba se desviando. Então tem que ter muito cuidado. E é para isso que existe o perdão. Para que a pessoa possa chegar para Deus arrependido, pedir perdão a Deus, reconciliar-se com o nosso Pai. Porque, amados irmãos, ainda há vida, mesmo a pessoa ali fraca na fé, ainda há vida ali. Está uma fé enfraquecida, mas ainda há vida, ainda há esperança. Então é necessário que a pessoa chegue para Deus e peça perdão. Porque através do perdão, amados irmãos, a pessoa começa a se levantar, se reerguer. A pessoa começa a ganhar motivação, ganhar forças e voltar para Deus da forma que Deus quer que ela volte, ou da forma que Deus quer que a pessoa seja. Então, só através do perdão é que a pessoa retoma as suas forças espirituais, retoma a sua fé inteligente, a fé que motiva o homem a permanecer ao lado de Deus, ou diante do nosso Pai. Então é através do perdão, porque o perdão ele limpa a pessoa, ele limpa o coração do homem, os pensamentos do homem, purifica, deixa a pessoa limpa, branca como a neve, como o algodão do campo, amados irmãos. É só através do perdão. É por isso que Deus, ele perdoa várias vezes e quer que nós façamos a mesma coisa, perdoar várias vezes. Porque Deus se preocupa com cada um de nós. Porque quando a gente perdoa alguém, a gente se torna capacitado para vida eterna.
Quando Deus perdoa várias vezes, é porque ele luta por cada vida aqui na terra, para que esteja também ao lado do Pai, na casa do nosso Deus, na morada do nosso Pai Celestial. Deus não desiste. O amor de Deus é grande. Mas o que impede, o que afasta esse amor de Deus, o que tira o homem desse amor de Deus é o pecado. É o pecado. É só o pecado. Ninguém mais tira o amor de Deus da vida do homem. É o pecado. E esse pecado, ele pode habitar no coração das pessoas, da humanidade. Então, o pecado é que afasta o amor de Deus. Mas Deus luta. Deus luta, Deus não se cansa e Deus perdoa. Porque vai que a pessoa é perdoada nesse instante. Você acaba de pedir perdão a Deus. Deus te perdoa. Você pede perdão a alguém. Deus está vendo. Deus te perdoa. E num piscar de olhos, a pessoa ainda está ali na fé, sem pecado, limpo, perdoado, purificado. Vai que no instante, no piscar de olhos, a pessoa seja arrebatada ou a pessoa venha a perder a vida. Mas falo da morte física. A pessoa está certa diante de Deus. A pessoa acertou as suas contas com Deus, se purificou. A pessoa perdoou. A pessoa é perdoada por Deus. Então a pessoa está ali preparada. Então vai que a pessoa venha a morrer fisicamente, porque a morte espiritual ela não existe. A morte espiritual, o pecado. Então Deus fez o homem para viver eternamente. Então vai que a pessoa tem a morte física, vai que a pessoa é arrebatada e a pessoa está ali preparada. A pessoa está ali, olha, certo. A pessoa está certa diante de Deus. A pessoa está tranquila diante de Deus. Então, o que é que acontece? A pessoa está com a sua garantia, a sua salvação garantida. Embora tenha o julgamento do Pai. E é isso que ele promete, o juízo final. Então, amados irmãos, é preciso perdoar. É preciso estar alinhado com Deus. É preciso estar certo diante de Deus. Para que o coração não possa pesar. Para que a pessoa não venha cair no abismo. Porque é como uma pedra amarrada na perna da pessoa, sugando para o abismo, sugando para o mar. É isso que causa a falta de perdão. Mas quando a pessoa perdoa, quando a pessoa pede perdão a Deus, a pessoa se torna pura, purificada, tranquila diante de Deus. Então é aí que a pessoa ganha forças, é aí que a pessoa ganha combustível para tocar a sua vida diante de Deus e aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Quem crê, diga amém e graças a Deus.
Que Deus te abençoe.